Evangelho de João, capítulo 19. Aleluias. Louvado seja o Senhor. João 19, a partir do versículo 25. Amém? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Esse registro é tão importante, querido, para as nossas vidas, porque esse é o momento final daquilo que Jesus veio fazer na terra. E no momento final, na conclusão da sua obra, no desfecho da sua obra, Jesus foi abandonado por muitos. Quando Jesus é pregado na cruz, ele passa por uma zombaria tão grande. Os judeus, os romanos, todos zombaram, humilharam, escarneceram de Jesus. Os discípulos, irmão, abriram, fugiram, se afastaram. Mas João relata algo muito crucial. Interessante que na narrativa de João, o próprio apóstolo João, ele não declara ser ele. Tamanha modéstia. Mas nós sabemos que é ele. E ele está dizendo: junto à cruz de Jesus, junto à cruz de Jesus, havia naquele momento 3 cruzes. Havia uma cruz à direita, uma cruz à esquerda e a cruz central. A cruz central era a cruz de Jesus. O que nos interessa nessa noite é a cruz do meio, é a cruz central. E a Bíblia diz, João relata, que estava junto à cruz, ao pé da cruz, estava Maria, a mãe de Jesus, estava a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Quem é o discípulo a quem Jesus amava? Era João. João nós conhecemos, a Bíblia deixa claro, tanto aqui no Evangelho de João, como nas suas cartas no Apocalipse, ele é o discípulo do amor. João foi o que morreu mais velho, que morreu de morte natural, foi exilado na ilha de Pátimos, não é? Por causa da perseguição de César, por causa de Jesus. João sofreu também, irmão. A história diz que ele foi jogado num caldeirão de óleo quente. Mas Jesus livrou ele, ele ficou exilado numa ilha. E lá Jesus revelou para ele o final da humanidade, um apocalipse. Depois, no final da história, João ele sai da ilha de Pátimos e volta para Éfeso, o local onde ele morava. E ali João termina os seus dias em Éfeso. Ele morre de morte natural. Ninguém mata João, ele morre naturalmente. João tem um compromisso muito afinado com Jesus. Nós sabemos que foi o único dos discípulos que foi até a cruz, que presenciou Jesus do começo ao fim, que viu a crucificação, e que, como foi cantado aqui, ele ficou aos pés da cruz até o último momento, até a última palavra de Jesus. Ele viu todas as expressões do Senhor, ele viu tudo que Jesus estava fazendo, irmão, a respeito da vida dele, das nossas vidas, da humanidade. João contemplou Jesus até o último momento. Ele não saiu daquele lugar por nada. Ele estava ao pé da cruz. Ele estava literalmente ao pé da cruz, e ninguém tirava João dali. Irmão, houve ameaças naquele lugar.
por causa dos seguidores de Jesus. Outros poderiam ser crucificados por estar seguindo Jesus. Mas João não se intimidou. Ele ficou junto com Maria, com a irmã de Maria, com Madalena, com algumas mulheres, ao pé da cruz, contemplando Jesus. João não arredou o pé daquele lugar, porque ele queria contemplar o seu amado até o final. João estava lá. Por isso é o discípulo que mais fala de amor. É o discípulo que retrata o amor, porque ele compreendeu, não só com a sua visão externa, mas com tudo aquilo que Jesus fez. Ele recebeu o amor de Deus no seu espírito. Pega a primeira, a segunda, a terceira João e vê as cartas de João. Amados, amemos uns aos outros. E aí ele vai traçando essa palavra de amor. A sua literatura está enredada no amor. Tudo que ele fala, o que ele escreve com amor. O Evangelho de João retrata o amor de Jesus. Ele consegue absorver a grandeza da salvação. Só que eu quero, querido, me atentar aqui para algo muito especial. Quando Jesus é crucificado, obviamente nós sabemos que Jesus é torturado da quinta-feira à noite até a sexta-feira às 9 da manhã. Jesus sofre um escárnio da quinta-feira depois da ceia até às 9 da manhã, quando ele é crucificado. Jesus sofre, ele é rasgado. Nós conhecemos essa história, João está presenciando. Mas quando Jesus é pregado na cruz, é levado para o Gólgota, para aquele monte de caveira, e ele é pregado lá, João está lá, não sai. Ele está contemplando tudo, ele está visualizando tudo, está conferindo no seu coração todas as coisas. Ele está vendo o sangue jorrar, ele está vendo as marcas, ele está vendo as pisaduras, como Isaías tinha relatado. Ele está vendo todo o escárnio que Jesus está passando. E ele está vendo, escutando as últimas palavras de Jesus a respeito das nossas vidas naquela cruz. E aos pés da cruz, irmão, todo o sangue está sendo derramado. O sangue da cabeça, das mãos, do seu lado e dos seus pés estão se acumulando ao pé da cruz. Talvez alguém olhe para o pé da cruz e está dizendo: meu Deus, que lugar horrendo, que lugar horrível, que lugar impactante, tenebroso, tanto sangue, tanta dor, tanto choro, tanta angústia, tanto sofrimento. Mas o mesmo lugar de sofrimento, o mesmo lugar de dor, o mesmo lugar de pranto, é o lugar da cura, é o lugar da misericórdia, é o lugar do perdão, é o lugar da salvação, é o lugar onde Deus nos levanta. Aleluias! João está lá, apegado aos pés de Jesus, na cruz. O sangue está sendo derramado, cada gota daquele sangue haveria de fazer algo sobrenatural na vida daquele homem. Irmão, em que lugar nós estamos nessa noite da presença de Jesus? Qual é o lugar que nós resolvemos ficar diante da sua presença? Aos pés da cruz não é muito convidativo para muitas pessoas. Aos pés da cruz, irmão, sugere morte. Aos pés da cruz sugere escárnio. Aos pés da cruz sugere acusação, mesmo que sem causa. Sabia que o crucificado era uma forma comum entre os romanos? Essa era a forma de juízo, vamos dizer assim, de condenação. Naquele período, Roma agia com muito rigor. Hoje a forma de condenação em alguns países que tem pena de morte é uma injeção letal na veia, uma cadeira elétrica. Mas naquela época, os romanos usavam a crucificação, ou crucifixão, como um ato cruel, uma maneira de dizer assim, para os judeus ou para qualquer um que se metesse com eles: se você fizer qualquer coisa contra César, contra Roma, se você se levantar contra a nossa nação, o que vai ter para você é cruz, você vai receber cruz. Pessoas iam andando, quando saíam de Jerusalém e caminhavam para Jericó, ou iam para as cidades vizinhas, para as aldeias vizinhas, de vez em quando via algumas cruzes e algumas pessoas pregadas. Passavam por elas, talvez já havia metade do seu corpo dilacerado pelas feras ou pelos pássaros, ou alguns que estavam vivos ainda, ali agonizando o último suspiro de morte. Era praticamente algo comum naquele momento, naquele contexto.
Só que a crucificação de Jesus era algo incomum, porque quem estava sendo crucificado naquele momento era um inocente, não era alguém passivo de uma pena, era um inocente. E estar ao pé dessa cruz, vai mudar toda a nossa história. Estar ao pé da cruz de Jesus vai mudar todo o nosso pensamento, as nossas atitudes e os nossos passos. Havia sobre a cruz do crucificado o motivo pelo qual ele estava lá. Havia uma plaquinha em cima da cruz registrando o fato pelo qual ele era crucificado: assassino, ladrão, usurpador, talvez aquele que fez um motim, aquele que atentou contra o Estado, contra César e as autoridades romanas, talvez aquele que arrumou uma confusão e foi pego nela, então foi crucificado, e sobre a sua cruz, a sua cabeça, estava a acusação pelo qual ele estava sendo crucificado. Alguém passava e olhava o crucificado e via lá: assassino, ele foi um assassino, e por causa disso estava sendo crucificado, e assim por diante. Mas o que estava registrado sobre a cruz de Jesus, o dizer que estava em cima, escrito em 3 idiomas, estava escrito sobre a cabeça de Jesus em uma espécie de madeira, em uma tábua, estava escrito INRI. INRI nós entendemos que é Yehus Nazareno, rei dos judeus. Agora estava escrito isso em hebraico ou aramaico, possivelmente estava em aramaico, ou grego, latim, para que todos pudessem ver o que estava escrito ali, porque era um contexto greco-romano. As pessoas falavam grego, falavam aramaico, hebraico, falavam latim. E sabe o que acontece, irmão? Estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quando foram crucificar Jesus, eles questionaram Pilatos: nós vamos colocar Jesus Nazareno, rei dos judeus? Não coloque rei dos judeus, porque ele não é o nosso rei. Mas Pilatos disse: não, vai ser rei dos judeus mesmo. A acusação é rei dos judeus. E assim foi. Jesus foi crucificado como rei dos judeus. Lá não estava como assassino, não estava como usurpador de Roma, como alguém que fez motim, criou problema. Lá estava Jesus Nazareno, rei dos judeus. Rei dos judeus. Tudo que Jesus estava recebendo, querido, era para que eu e você pudéssemos entrar no céu um dia. Agora deixa eu falar para você, irmão, tinha 3 cruzes. Havia uma cruz da direita que tinha um ladrão, havia uma cruz da esquerda que tinha um outro ladrão. Nós podemos fazer escolha onde nós queremos estar, em que lugar nós queremos estar. Nós podemos estar aos pés da cruz de Jesus, mesmo diante do escárnio. Deixa eu falar para você, irmão, estar aos pés da cruz de Jesus vai representar perseguição, querido. Evangelho, estar aos pés da cruz de Jesus vai representar muitas vezes sofrimento, angústia, dor, contradição. Estamos diante de um mundo que é oposto à vontade de Deus. E estar aos pés de Jesus, a cruz de Jesus, muitas vezes vai ser momento de intensa dor. Só que no mesmo lugar da dor, no mesmo lugar do sofrimento, da angústia, da perseguição, é o lugar da salvação, irmão. É o lugar da abundância, é o lugar da prosperidade, é o lugar da vida, é o lugar do céu. No mesmo lugar do sofrimento, é o lugar da glória eterna. Aleluias! Mas tem gente que prefere ficar junto à cruz do ladrão. Irmão, são 3 cruzes. São 3 cruzes. Só que a do meio é a cruz da injustiça, porque aquela cruz, o que estava pregado nela não merecia. Nós sabemos que a história diz, e a Bíblia deixa um certo lapso, um relato, que a cruz era de Barrabás.
A Bíblia não diz que a cruz era de Barrabás, mas deixa uma lacuna, porque Barrabás que ia ser crucificado. Solte Barrabás e crucifique a Jesus, o Nazareno. E a Bíblia diz, mostra, a história diz que Barrabás era um homem grande, um homem zarrão. E quando Jesus é crucificado na cruz de Barrabás, porque a cruz era previamente preparada, não era na hora, eles faziam os furos do cravo para facilitar a crucificação. Jesus é pregado naquela cruz, e quando um lado é pregado, se fosse o direito ou o esquerdo, nós não sabemos, mas quando o outro lado é pregado, o seu braço não alcança o lugar do furo, então eles puxam, então o ombro de Jesus é destroncado, e ele é pregado. Isso mostra que a cruz não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Em última análise, a cruz era minha, a cruz era sua, aonde Jesus foi pregado. Eu e você precisamos estar no lugar, aos pés dessa cruz, irmão. Esse é o lugar da sua vitória. Quer vitória? Alguns cantam assim: vai orando, geme e chora. Verdade, irmão, verdade. Vai orando, geme e chora, é verdade. Mas deixa eu falar para você outro lugar da vitória: aos pés da cruz de Jesus. Aleluias, aos pés da cruz do Salvador. Mas alguns podem dizer assim: mas é um lugar de muita dor, é um lugar de muito sofrimento. Estar aos pés da cruz de Jesus, nós vamos vislumbrar muitas coisas que nossos olhos não querem. Nós vamos ouvir muitas palavras ao redor nos contradizendo. Mas o Evangelho é assim, querido. Se nós quisermos estar aos pés da cruz dele, nós vamos ouvir muita gente ao redor nos contradizendo. Nos contradizendo porque nós fomos para lá. Mas só que tem um detalhe, querido. João deixou bem claro no seu registro: ele estava junto à cruz. Tudo que foi emanado daquela cruz, tudo que veio de Jesus pela sua morte, nos trouxe uma remissão poderosa, abundante, e nos garantiu uma eternidade sem fim na presença de Deus. É só aos pés da cruz de Jesus. O João ouviu as últimas palavras de Jesus. Jesus disse: eu tenho sede. O soldado romano pegou com uma lança uma esponja no vinagre, colocou na boca do Senhor Jesus. Aquele ácido, aquela prova, aquela obra. A Bíblia diz que Jesus, quando tomou o vinagre, quando ele sentiu o vinagre na sua boca, o último momento do seu flagelo, Jesus levanta a cabeça ao alto e diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até para morrer, Jesus não morreu na hora que ele quis, irmão. Ninguém matou. Ele entregou o seu espírito na hora que ele quis. Ele entregou o seu espírito às 3 da tarde. Sabia, irmão, que 3 da tarde era o horário que cessava o sacrifício em Israel? Porque daqui a pouquinho entrava o sábado, ninguém mais podia sacrificar. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Às 3 da tarde ele entrega o seu espírito ao Pai. Há uma urgência para entregar o espírito ao Pai às 3 da tarde, porque às 3 da tarde encerra-se o sacrifício. Até nisso Jesus foi categórico, irmão. Ele esperou dar às 3 da tarde para entregar o seu espírito ao Pai, para não passar da hora. Jesus fez tudo na hora certa, do jeito certo, da maneira certa, para que eu e você pudéssemos ser alcançados de forma cabal por causa do seu sacrifício. Ele disse: está consumado, está liquidado e pago. Até a última gota foi vertida para que eu e você pudéssemos ter vida. Sabe, querido, da cruz de Jesus, do sacrifício de Jesus, emana 2 coisas que eu vejo aqui: perdão e milagres. Perdão de Deus e milagre para as nossas vidas. Há registros extras bíblicos que dizem que quando Jesus estava sendo dilacerado, as pessoas que viam o seu flagelo estavam em pranto, chorando, angustiadas com aquilo. Pessoas que estavam enfermas, por onde Jesus passava, ou quando os chicotes pegavam na sua carne, arrancavam carne, o sangue respingava. Aonde o sangue tocava nas pessoas que estavam doentes, elas eram curadas na mesma hora. Por onde o sangue passava, as pessoas tocavam naquele sangue, elas eram curadas na mesma hora.
O sangue de Jesus tem todo o poder para nos curar nessa noite. O sangue de Jesus tem todo o poder para fazer um milagre em nossas vidas nessa noite. Há poder no sangue de Jesus para perdoar os pecados. Há poder no sangue de Jesus para transformar as nossas vidas. Aleluia. João estava no lugar certo, irmão, na hora certa, vivendo o momento certo. Estava na hora certa, no dia certo, no momento certo. Aquilo mudaria a vida dele para sempre. Mudaria a vida dele para sempre. Estar aos pés da cruz de Jesus muda a nossa história para sempre. Abra sua Bíblia na carta de 1 João. Olha o que João vai escrever, irmão. 1 João. Isso aqui João está escrevendo no finalzinho dos seus dias. Ele está escrevendo algo que ele viveu. Ele está falando de algo que ele presenciou. 1 João capítulo 1. E o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Irmão, olha o que João está falando. Irmão, vou escrever para você aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu contemplei. Contemplar, irmão, vai além da visão. A contemplação entra no campo da meditação, entra no campo do conhecimento mais profundo. João não simplesmente viu Jesus pregado na cruz, ele contemplou aquele momento. Aquilo foi entrelaçado na sua alma, ficou eternizado no seu espírito, vendo Jesus na cruz. O retrato de Jesus no seu coração ficou marcado e marcou a sua vida. E quando ele escreve com propriedade: eu vi Jesus, eu toquei Jesus, eu ouvi Jesus, eu apalpei Jesus, eu contemplei Jesus até o fim. Irmão, quando nós contemplamos Jesus dessa forma, nós nunca mais somos os mesmos. Amém? Irmão, quando nós vamos para a cruz de Jesus e passamos a contemplar a sua grandeza, nunca mais nós temos mais a mesma vida de sempre. O Evangelho, querido, precisa mudar a nossa vida radicalmente. Eu preciso ir para os pés desta cruz. Eu preciso ver Jesus como Ele é. Mesmo que isso doa, mesmo que as pessoas falem, mesmo que as pessoas julguem, critiquem, mesmo que a família abandone, mesmo que eu sofra por causa disso, eu preciso ir para a cruz do meio, eu preciso me colocar aos pés dele lá, porque lá é o lugar da vida, é naquele lugar que eu encontro a salvação. Aleluias! Ele estava lá com muita convicção e não saiu daquele lugar. Sabe, querido, a cruz é um divisor de águas na história. Eu sempre gosto quando, muitas vezes nós estamos pregando muitas palavras, mas eu sempre gosto de falar da cruz, sempre voltar na cruz, porque ela é a razão da nossa salvação. Foi ali que Jesus julgou os nossos pecados, foi ali que Jesus venceu o diabo, foi ali que Jesus perdoou as nossas dívidas e nos comprou de volta para Deus, foi ali que Jesus abriu a porta, rasgou o véu, tirou o impedimento e nos colocou de volta nos braços do Pai. Aleluias! Nós precisamos lembrar disso, querido. É um divisor de água na nossa vida, é um lugar onde nós resolvemos as nossas crises. Aleluias! Sabe, irmão, tem muita gente em crise. Crises diversas, muitas crises. A cruz é o lugar onde nós resolvemos as crises. É lá, principalmente a crise do pecado. É lá que nós resolvemos, porque é lá que está o perdão, é lá que está a salvação, é lá que está a purificação, é lá que está a santificação. É aos pés de Jesus, é no sangue de Jesus, é no amor de Jesus, é contemplando Jesus, é vivendo com Ele.
A cruz é o lugar da maior oportunidade para o homem. É o lugar da maior oportunidade, irmão. Na cruz está a porta aberta. Na cruz está o milagre. Na cruz está a vida. Aleluias. Sabe, querido, o céu anuncia a salvação, lembra? O anjo Gabriel chegou para Maria. Maria estava na casa dela, e o anjo apareceu diante dela, e ele anuncia o projeto de Deus através da vida de Maria, que dela nasceria o Salvador da humanidade. Maria, como serva do Senhor, aceitou, e Deus a usou de maneira poderosa para gerar o seu filho. O céu anuncia a salvação. Jesus anuncia a sua crucificação. Quando Jesus está prestes a ir para a cruz, ele está anunciando para os discípulos. Ele está dizendo o que ele vai fazer. Ele não deixa ninguém alheio ao que ele vai fazer. E ele está dizendo por que ele vai fazer, o propósito pelo qual ele vai fazer. E Jesus não só diz, mas como faz. Só que quando Jesus morre, no domingo bem cedo, as mulheres vão ao sepulcro, lembra? As mulheres vão ao sepulcro. Eu quero ler esse texto para você. Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante. No fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, a quem foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aquele anjo disse: vocês vieram buscar Jesus na cova? Jesus não está mais aqui, ele já ressuscitou, como ele mesmo disse. Jesus está vivo. Jesus não está no lugar do morto, ele está vivo. Ele não está mais aqui, ele já passou da morte para a vida. Quando eu e você vamos a ele, nós também temos o mesmo processo. Passamos da morte para a vida, somos transportados das trevas para a luz, saímos da perdição e entramos na salvação, saímos do caminho errado e entramos no caminho certo, saímos do caminho torto e entramos no caminho da vida. Aleluias. Ele é o divisor de águas para as nossas vidas, ela muda a nossa história. Sabe, querido, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim e por você, sendo nós ainda. Jesus disse: eu sou 7 vezes. Em João 8,58, Jesus disse assim: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus está dizendo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele está declarando que ele é eterno. Jesus vai dizer em João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer em João 10,9, eu sou a porta. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse em João 15,5, eu sou a videira. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou. Deixa eu dizer para você, querido, Ele é a porta aberta, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é o perdão, Ele é a graça que eu e você precisamos. Jesus disse, eu sou o que você precisa na sua vida, eu sou o que você necessita na sua alma, eu sou a luz do mundo. Você não vai andar em trevas, olhe para mim, siga os meus passos. Aleluias. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, seja na alma, seja nos olhos, seja no corpo. Se você me seguir, jamais você tropeçará. Se você me seguir, jamais você cairá no buraco, jamais você verá trevas. Aleluias. Jesus disse, eu sou o bom pastor.
Eu sou o bom pastor, aquele que cuida da sua alma, aquele que vela pela sua alma, aquele que guarda a sua alma, aquele que salva a sua alma. Eu sou o pão da vida, aquele que alimenta a sua alma, aquele que sustenta o seu coração, a sua vida. Eu sou o bom pastor. Será que Jesus é tudo isso para nós, queridos? Será que Jesus é tudo isso para nós? Pastor, eu preciso de uma porta aberta. Pastor, eu preciso de uma porta aberta. Deixa eu responder para você. Jesus disse: eu sou a porta. Está entendendo? Está entendendo? Jesus disse: eu sou a porta. Pastor, eu preciso de uma cura, de uma restauração. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aonde foi que Jesus disse isso? Em qual contexto, em qual momento? João capítulo 11. Quem estava morto? Quem? Lázaro. 4 dias em decomposição. Jesus chegou diante da tumba, disse: tirai a pedra. Jesus disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Jesus disse para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluias! Jesus, Ele é a cura, Ele é a restauração. Aleluias! Ele disse: eu sou a videira. Eu sou a videira, aonde eu e você estamos introjetados, estamos ligados, a vida está vindo para as nossas vidas da videira. Aleluias, nós estamos ligados nele, estamos fundamentados nele, nós temos vida dele. Aleluias, oh glória a Deus. Eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém perguntou o que é a verdade. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. E Pilatos olhou para Jesus e disse: mas o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus não respondeu, irmão, porque a verdade estava diante de Pilatos naquele momento. A vida estava diante dele naquele momento, mas ele não discerniu, ele não entendeu que a verdade em carne e osso estava diante dele naquele momento. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Precisamos caminhar, irmão, sobre a terra, mas por onde nós vamos passar? Precisamos de vida sobre a terra. Que vida nós vamos viver? Precisamos de verdade do nosso espírito. E qual é a verdade que norteia todas as coisas? Quando nós olhamos para a sociedade odierna, não existe verdade. Nós vivemos em um relativismo moral. Sabe o que é isso? Você faz a sua verdade. Eu faço a minha verdade. Eu sei o que é bom para mim. E o que é bom para mim, ninguém tem o direito de dizer nada. Mesmo que isso seja contra a verdade, o padrão. Mesmo que seja contra a moral e a verdade de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou. Eu sou. Você quer uma referência de caminho? Olhe para mim. Você quer uma referência de verdade? Olhe para mim. Você quer saber o que é a vida? Olhe para mim. Aleluias. Sabe, querido, Jesus crucificado, os ladrões crucificados, um dos ladrões na cruz conseguiu a sua absolvição, a sua salvação. Um dos ladrões estavam crucificados, pagando pelos seus crimes. Os dois estavam pagando pelos seus crimes. Mas um daqueles se arrependeu, olhando para Jesus e vendo a ternura de Jesus, mesmo crucificado. Até na cruz ele salvou um homem. E sabe que o homem que Jesus salvou na cruz foi o que inaugurou o céu, irmão. Foi o primeiro a entrar na eternidade. Foi o primeiro. No tempo da graça foi o primeiro que entrou. O irmão, Deus inaugurou o céu com ladrão, ex-ladrão, né? Jesus salvou o ladrão. Mas o outro que estava do outro lado não quis. Ele continuou murmurando, reclamando, esbravejando. Ele não se arrependeu. Para ele não teve céu. Ele não quis. Ele teve a mesma oportunidade que o outro, mas ele não quis, porque isso fala de escolha.
Nós podemos aceitar, nos render, nos arrepender, ou nós podemos ficar quietos e deixar de lado. Nós podemos olhar para Jesus e podemos censurá-lo, como aquele ladrão fez, o crucificado sem Jesus. Mas havia um crucificado com Jesus, mas continuava um crucificado sem Jesus, e além de estar crucificado por causa dos seus crimes, ainda contradizia Jesus, ainda falava contra Jesus, ainda lançava palavras de maldição contra Jesus. Sabe, querido, na cruz eu e você recebemos sim os ferimentos por causa da dor, por causa do pecado. Só que nesse lugar nós também recebemos a vida que vem dele. Quando Jesus é crucificado, uma coroa de espinhos estava sobre a sua cabeça. Você é o rei dos judeus, né? Você é o rei dos judeus? Vamos preparar uma coroa para ele, ele é rei. Você é rei dos judeus? Faz uma capa escarlate para ele, coloca nele, ele é o rei. Dá um bastão para ele, dá um cetro para ele, deram uma cana para ele, irmão. Tudo para zombar, porque eles não aceitavam isso. Jesus recebeu tudo aquilo por causa de mim e de você. Os cravos nas mãos, nos pés, ferido do lado, a coroa de espinhos, foi zombado até o último momento, mas por causa disso, a nossa ressurreição foi garantida. Por causa disso, a nossa vida eterna está garantida, porque nós estamos aliados e de mãos dadas com o príncipe da paz, com o rei dos reis, com o senhor dos senhores, que triunfou eternamente. Aleluias! Qual lugar que nós estamos, irmão? Irmão, o lugar de esperança é nesse lugar. O lugar de esperança é nesse lugar. Deixa eu falar, nós estamos em crise em nossa nação. Momento político, momento de corrupção, sabe, um momento tenso no Brasil. Quantas coisas estão acontecendo nesse cenário, nesse momento? Quantas coisas estão acontecendo? Quantas perseguições com relação à família? Quantos se levantando contra o evangelho, contra a família, para tentar tampar a boca dos cristãos? Quantas ideologias do inferno se levantando para tentar cercear a nossa palavra, tentar nos calar, tentar pôr uma mordaça em nossa boca? Sabe, querido, quantas coisas estão acontecendo? Quantas aflições, nós estamos clamando por alguém, clamando a Deus, é claro, para que Deus levante alguém, para que Deus faça algo em nossa terra. Mas deixa eu falar para você, querido, não clame em vão, vá para os pés da cruz, vá para os pés de Jesus. É nesse lugar o lugar da nossa fé viva, esse é o lugar da nossa restauração e da nossa esperança, esse é o lugar da nossa convicção, esse é o lugar onde nós ressuscitamos, é aos pés de Jesus na cruz. Sempre vai haver sofrimento, sempre vai haver perseguição, sempre vai haver dor, mas deixa eu falar para você, sempre vai haver abundância, sempre vai haver livramento, sempre vai haver prosperidade, sempre vai haver cura, sempre vai haver milagre e perdão. Por isso que eu entendo que sofrimento e glória caminham junto, irmão, caminha junto, sofrimento e glória caminham junto. Por quê? Que nós anelamos por algo verdadeiro. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo caído, eu e você anelamos por algo verdadeiro, algo puro, algo inefável, santo. Por causa disso há contradição, por causa disso há perseguição, mas nós sabemos que nós estamos no centro da vontade de Deus. Sabia que uma igreja, das que está registrada na Bíblia, a igreja de Corinto, alguns de Corinto, segundo 1 Coríntios capítulo 15, 17, alguns diziam que Cristo não ressuscitou. Sempre havia nas igrejas no passado alguém que contradizia, e alguns do meio deles diziam, mas Jesus não ressuscitou. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele disse, olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e você continua nos seus pecados.
Quando Paulo responde essa indagação, ele já responde confrontando: se você não acredita que Jesus ressuscitou, então a sua fé é vã e você continua nos seus pecados. Irmão, nós estamos aqui nessa noite, nós só somos comprados, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, porque Ele ressuscitou. Jesus está vivo agora, nesse momento. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está lá diante do Pai como um intercessor diante de Deus, por causa de mim e de você. Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele está diante de Deus intercedendo pelas nossas causas. Por isso lance as suas causas diante dEle. Ele é o justo advogado. O justo advogado. Que tem advogado que não dá para confiar, irmão. Mas em Jesus você pode confiar a sua causa. Amém? Tem alguém aqui com alguma causa? Tem alguém aqui com alguma causa? Aleluias! Bote a sua causa na mão do advogado fiel. Amém? Bote a sua causa nas mãos do advogado fiel. Ele é fiel para mover as águas. Ele é fiel para remover as barreiras e para fazer um milagre. Ele é fiel. Sempre foi fiel e sempre será fiel. Jesus nos libertou, nos resgatou, nos ressuscitou e nos santificou para Deus. Fomos justificados. Estamos livres do inferno. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, senão também aquele que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. A Bíblia diz, querido, em Apocalipse, que Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz que Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão, e que levou cativo o cativeiro. Ele levou aqueles que estavam presos. Jesus pegou cativo o cativeiro, pegou os homens e mulheres que serviram a Deus no passado e levou para o terceiro céu. A Bíblia diz que quando Jesus faz isso, Ele toma a chave da morte do inferno. O que é isso? O que é tomar a chave da morte do inferno? Não que o diabo tenha uma chave, tá, irmão? Abrindo e fechando a porta do inferno. Entra para o inferno, fecha a porta. Chegou mais gente, abre a porta. Não. A chave da morte. Dá a chave aqui, morte, não vai matar mais. Não. A Bíblia está dizendo que Jesus agora tem autoridade sobre o inferno e sobre a morte. Ele detém o poder e tem o domínio sobre todas as coisas. Ele retomou de volta sobre si o domínio na cruz. Ele triunfou sobre si mesmo e expôs o diabo à vergonha. O diabo foi humilhado com Jesus na cruz. Ele nos deu a vitória, e eu e você somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias! Cada gota de sangue tem valor, irmão. Cada furo nas mãos tem valor. Cada furo nos pés tem valor. O furo no lado tem valor. A coroa de espinhos tem valor. Nós devemos valorizar essas marcas que nos amaram abundantemente. Jesus disse assim em João 15:13: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus chamou os discípulos de amigos. Ele deu a vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior. Amor maior. O maior amor. O amor de Deus. O ágape. O amor incompreensível. A graça inefável. Aquilo que nós não merecemos, mas nós recebemos. É aquilo que nós não compreendemos, mas nós recebemos pela fé. Recebemos e somos curados e tratados por isso, porque Ele nos amou e nos chamou de amigos. Com amor maior Ele se entregou por nós, nos amou eternamente, nos deu a condição de chegar a Deus. Sabe, querido, Jesus colocou-se no meio. Se nós pudéssemos falar com o presidente da república, né? Apesar que hoje ninguém quer falar com ele, né, irmão? Se nós pudéssemos falar com ele, irmão, tem que procurar ver a agenda do presidente.
Tem que procurar falar com os assessores, secretário, para você tentar falar com ele. E se você consegue falar com ele? É difícil, irmão. Dificilmente um civil, uma pessoa simples como nós, falaremos com o presidente da república. Sabe o que Jesus fez, irmão? Havia uma impossibilidade eterna de eu e você falarmos com Deus. Muitos impedimentos, muitos problemas, pecado, sujeira, indignação, maldade. Não tinha como eu e você chegar a Deus. Não havia ninguém para poder mediar essa fala. Não havia ninguém para poder entrar no meio, para que houvesse esse diálogo. Mas Jesus foi à cruz, irmão, e quando Ele entrega o seu Espírito ao Pai, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E ali, querido, Jesus quebrou o impedimento, quebrou a barreira, diz: entra diante da presença do Pai, pode falar com o Pai, não precisa marcar horário, pode entrar a hora que você quiser. Quer a senha? Está aqui o meu sangue, entra com Ele, você fala com Deus. Aleluias! Não há mais barreiras para falar com Deus, não há mais barreiras para recebermos o nosso milagre, não há mais impedimentos para recebermos a nossa vitória, não há mais impedimentos para entrarmos no céu. O véu foi rasgado, o impedimento foi lançado por terra. Nós temos uma senha, o sangue de Jesus, aleluias, nos dá o acesso, a direção a Deus. O sangue de Jesus arranca as limitações para que eu e você podemos acessar a presença de Deus. A cruz promoveu a vida que eu e você precisamos, queridos. Onde nós estamos nessa noite? O lugar que você está vai determinar o seu futuro. Onde nós estamos? Qual é a nossa localidade? João resolveu ficar até o último momento aos pés de Jesus. Ele ficou até o último momento recebendo, contemplando, vendo a dor, mas também participando da glória, vendo as angústias, mas também participando da salvação. Todo o sangue que foi derramado, que correu da cabeça, que correu das mãos, dos braços, que correu do corpo de Jesus, todo o sangue que foi escorrendo e chegou aos pés do Senhor, tocou a vida de Maria Madalena, de João, de todos que estavam ali. E isso foi uma mudança radical para aquela vida, para todo sempre. Eu quero convidar você, nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. E nessa oração, quero que você fale com Deus e lance diante da presença de Jesus nessa noite a tua ansiedade, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. E qual é a ansiedade nessa noite? Talvez pode ser por uma dor, pode ser por uma angústia, pode ser por uma dívida, pode ser que esteja havendo ansiedade na sua alma por muitas coisas, tristezas, mágoas, perseguições. Nós estamos ao pé da cruz. Há um sangue nessa noite que traz um alívio sobre as nossas vidas. Há um sangue nessa noite, querido, que faz nos contemplar a eternidade.